sou da Zona Norte de São Paulo, do bairro da Parada Inglesa, Santana. Tenho uma história toda em São Paulo. Eu, jovem em São Paulo, dos anos 70, sou da época do regime militar, que não foi ditadura, foi regime militar, onde eu aprendi a aprender e ser homem na escola, onde eu convivi com o pé no chão, onde eu jogava bola na beira do córrego, onde a gente tinha um estilo de vida muito melhor do que hoje, onde as coisas ruins não eram tão ostensivas quanto hoje, tão agressivas quanto hoje, mas aconteciam, só que não eram tão acessíveis. Nós não tínhamos telefone celular, era telefone de disco, que para você ter um telefone na época era caro pra caramba. Quem tinha telefone em casa era Playboy. Playboy. Eu sou da primeira geração da televisão colorida, Copa de 70, fui de uma família que tinha um acesso, né, social, tinha uma condição social muito boa. A primeira televisão foi acho que em 1958 dos Estados Unidos, no Brasil. Colorida, 1970. 70, colorida, se não me engano, foi a Telefunken em 2 seletores. Isso. Mas o fato é, a gente tinha uma condição social muito boa, e eu tinha 13 anos de idade quando isso aconteceu. Com 14 anos de idade, meu pai sofreu um acidente, pegou fogo no restaurante onde ele trabalhava, ele era sócio de um restaurante, ele se machucou, ficou 2 anos e meio internado, e em 2 anos e meio a gente derrubou a nossa família. Então, a gente saiu de uma condição muito boa para uma condição muito ruim, e eu me vi na minha adolescência de playboy a plebeu, da noite para o dia. E aí, óbvio, eu fiz as minhas escolhas e não fiz escolhas boas. Eu, com 17 anos de idade, eu era um pequeno ladrão, pequeno nos 2 sentidos, né? Sim. Pequeno por causa do tamanho, mas também pequeno porque eu fazia pequenos roubos. Tá. Eu era da gangue do pescoço. Não sei se vocês se lembram, talvez o Nando se lembre, que o ladrãozinho que roubava a corrente de ouro. Andava na garupa da moto, encostava do lado, puxava a corrente. Eu era da gangue do pescoço, eu fazia pescoço e também fazia... Tinha uma gangue aqui que era... Chicote Negro do Costa Silva. Era osso, não participava não, mas tinha medo. E aí lá em São Paulo a gente saía da Zona Norte, ia para a Zona Sul, para a Zona Oeste, para roubar playboy. E também furtava, né? Roubava as correntes, porque caracteriza roubo, mas também furtava antena trufe e toca-fita de gaveta, que na época os toca-fita tinham gaveta, os caras vacilavam, a gente estourava o quebra-vento, e aí para roubar o toca-fita e também as antenas, antena trufe na época, que era caríssima. Então, a gente tinha essa especialidade. Eu, com 17 anos de idade, era perito nesses pequenos roubos e furtos. E como é que... A gente leu ali a sua formação. E como é que... Porque eu tinha 2 escolhas, ser bandido ou ser polícia. E aí você... Na época, ser funcionário público era um bom trabalho. E eu não queria ser ladrão. Eu não tinha essa essência. Mas a influência. Eu me deixei levar, ninguém me obrigou. Eu quis ser inserido nos grupos. Eu era brigão, eu era marrento, eu era maloqueiro, e eu queria estar inserido no grupo dos caras. E os caras eram os brigões, marrentos, maloqueiros. Eram os caras que pegavam as meninas, eram os caras que tinham carro, que andavam com tênis, eram os caras que andavam de skate. Eu era skatista na época, para ter um skate eu precisava gerar meu recurso, não tinha meu pai para fazer, e enfim, cara, eu fiz as minhas péssimas escolhas. Mas com 18 anos de idade eu entendi que eu podia ser preso. E aí eu fiz uma escolha de prestar um concurso público, e eu brincava de polícia e ladrão. E eu, quando brincava de polícia e ladrão, eu era polícia, eu não era o ladrão. E aí eu falei, cara, eu quero ser policial. E aí eu prestei concurso para a Polícia Militar com 18 anos de idade. Eu saí livre do Exército com 17 para 18, que eu faço aniversário no meio do ano. Então, eu prestei concurso, entrei na Polícia Militar com 18 anos de idade. Aí, com 19 anos, eu fiz escola de cabo da Polícia Militar. Com 18 anos de idade, eu estava já inserido numa unidade de operações especiais da Polícia Militar, que é o COI, Comando de Operações Especiais, uma unidade que, na época, fazia roubo a banco, fazia sequestro. Não tinha nenhuma outra unidade de polícia especial, só tinha o COI. Tinha sido recém-graduada a comandos, porque tinha participado de um sequestro de um avião, do resgate de um avião que havia sido sequestrado
em Congonhas, o Electra, tinha participado de algumas ações de incêndios, que foi o Joelme e o Andraus, então desenvolveu uma habilidade muito grande em operações diversas, e aí eu fui participar dessa unidade, e eu era muito atlético, esportista, e aí eu fui muito bem, eu sempre gostei muito de estudar, apesar de ter dislexia e ter transtorno de atenção, enfim, mas eu gostava, e eu aprendia com facilidade, e aí eu fui bem nas academias, soldado, cabo, prestei concurso para sargento e, simultâneo, prestei concurso para investigador de polícia. Isso, a minha carreira começou em 84, em 88 eu estava prestando concurso para sargento e para investigador, passei nos 2 concursos, fui ser investigador de polícia, com uma experiência já de 5 anos de operações especiais. E aí, depois da academia de polícia civil, eu fui convidado, por causa da minha experiência, para integrar o departamento de narcóticos que estava acontecendo, era uma divisão que virou um departamento. Aí eu fui trabalhar nesse departamento de narcóticos, e foi aí que eu desenvolvi a minha face criminosa, patrimônio, porque antes eu praticava crimes corporais. Então, na polícia militar, eu fui treinado para ações violentas, e eu gostava muito daquilo, e aquilo para mim era algo que me dava muita satisfação. E eu fui condecorado por causa disso, porque era muito operacional. Então, eu ia em qualquer circunstância, fui promovido, fui condecorado, enfim, por causa da minha disposição de trabalhar. E não tinha tempo ruim. E operações especiais, não sei se vocês assistiram o BOPE. Sim. Então, nós formamos o BOPE. Em 88, nós formamos aquilo, nós acontecemos aquilo, nós já éramos antes deles. Né? A diferença é que os caras fizeram um trabalho de marketing em cima, mas o fato é, e a exposição, né, a forma com que eles combatem o crime é diferente da nossa. O fato é que eu tive essa experiência, cheguei na Polícia Civil já com essa experiência e fui destacando o meu trabalho. E destacando o meu trabalho, eu sempre fui muito jovem, assim, essa cara garotão. Agora não, né, mas eu tinha uma cara garotão. Muito esportista e muito envolvido com pessoas. Eu sempre gostei de andar no meio de pessoas, mas não gostava de pessoas. Que interessante. Eu andava no meio de pessoas, mas não gostava de pessoas, porque o meu trabalho envolvia informações, né? Então eu tinha que trabalhar com muita informação, e eu acabei me infiltrando na PUC, num determinado momento. Na Narcóticos, na época existia um programa de televisão chamado Anjos da Lei, um seriado. E aí o nosso delegado titular do departamento falou, pô, vamos pegar essa garotada recém-formada e vamos botar esses meninos para infiltrar nas faculdades, porque estava começando a acontecer, já tinha cocaína, já tinha maconha, mas estava entrando muito ácido na época, estava entrando ácido, na verdade era mais ácido, cocaína e maconha. Tinha também muito barbitúrico, o pessoal tomava muito remédio, Rivotril, Moderex, Hipofagin, o pessoal tomava xarope, então havia um fluxo de substâncias entorpecentes que eram traficadas, e as faculdades eram um ponto onde isso acontecia com muito volume, e aí a gente começou a infiltrar, e infiltrado eu acabei desenvolvendo uma rede de informantes, e desenvolvendo essa rede de informantes, eu me especializei no tráfico de cocaína. Então eu comecei a infiltrar no tráfico de cocaína, e o tráfico de cocaína tem um eixo oeste-leste, que vem das fronteiras oeste para chegar aqui na nossa fronteira leste, para atravessar, né, para Europa ou subir para os Estados Unidos, mas o eixo Estados Unidos é outro eixo. O fato é que vinha aqui para o Porto de Santos, ou ia para o Porto de Tubarão, não, Paranaguá, para poder fazer esse transbordo para o lado de lá. E eu acabei me infiltrando nessas rotas. E me infiltrando nessas rotas, eu comecei a desenvolver operações onde eu era a pessoa responsável por fazer contato e comprar droga, enfim, vivia personagens dentro do departamento de narcóticos, e isso trouxe para mim muitos acessos. E dentro desses muitos acessos eu comecei a cometer muitos crimes, de extorsão, de tráfico, enfim. Eu cometi diversos crimes que me arrependo de todos eles, e paguei o preço por cada consequência, paguei a consequência de cada ação, não todas de forma judicial,
mas moralmente falando, espiritualmente falando, o fato é que de todos eles eu me arrependo. E em algum momento, aonde o peso moral começou a ser a cobrança em mim, a minha moralidade começou a me cobrar. Eu comecei a confrontar o meu comportamento profissional, e confrontando o meu comportamento profissional, eu acabei desenvolvendo algumas síndromes psicológicas e psiquiátricas. Então, eu desenvolvi síndrome de pânico, eu desenvolvi síndrome de ansiedade, né, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno afetivo bipolar, estresse pós-traumático. E, por consequência de tudo isso, eu fiquei incapacitado para o exercício da minha função, porque eu era muito violento e dependente químico. Então, eu desenvolvi dependência química, e aí na dependência química, muito violento e profissionalmente ativo demais. Um dia, um delegado olhou para mim e falou: cara, Cezinha, tem alguma coisa errada, você está precisando puxar o freio de mão aí, porque você não está bem. Vai procurar um psicólogo, vai conversar com o pessoal do Estado aí, né, nosso serviço médico. E, enfim, cara, aí eu acabei indo, já tinha passado por umas situações onde juridicamente eu havia sido envolvido num evento criminoso, enfim, cara, já tinha ficado retido, né, detido 28 dias, 37 dias, eu acho, esqueci. Mas o fato é, já tinha passado por vários traumas, assim, várias consequências jurídicas e consequências morais que começaram a me cobrar muito. A parte jurídica não deu nada, porque eu não estava envolvido do que aconteceu, mas moralmente eu comecei a ficar muito impactado, e aí eu tive esse afastamento psiquiátrico que culminou com uma aposentadoria, né? Por incapacidade profissional. Mas foi, para mim, a melhor coisa que me aconteceu, porque me fez voltar para dentro de mim. O conselho do psiquiatra para mim foi: você vai morrer se continuar vivendo esse estilo de vida. Você precisa mudar. Nós vamos fazer um tratamento terapêutico, você vai usar medicação, mas comportamento precisa ser mudado. A medicação não vai mudar seu comportamento, você precisa mudar o seu comportamento. Aí eu fiz uma escolha de sair do estado de São Paulo, fui morar no litoral do Nordeste, fui morar na Bahia, e aí tive a chance de conhecer a Bíblia. Nesse meio tempo foi quando tive essa leitura e comecei a identificar valores morais que eu havia perdido, e muito louco de maconha, muito louco de cocaína, e acompanhado de um cachorro, né, sem dormir, porque eu tinha síndrome de uma das reações do estresse pós-traumático, a perda do sono, que é uma síndrome de sono que o pessoal chama. Então, dormia muito pouco, enfim, cara. Aí eu fui conhecendo a Bíblia, e eu já tinha prática esotérica macumbeira, então uma confusão na mente, porque, cara, muita coisa acontecendo, e aí, num determinado momento, eu tive esse insight com Jesus. E como é que vai acontecer esse encontro? Porque, assim, diante, né, de todo esse cenário que o pastor apresenta, que foi esse encontro? Então, podemos chamar de encontro com Cristo? Foi um encontro, cara, porque foi assim, eu tinha dentro de mim, o que eu sentia dentro de mim, eu não sei se você já sentiu isso, um vazio, um buraco, algo que nada te preenche. Sabe aquele dia que você está assim, cara, que você está numa angústia, e você não tem motivo para isso? Tudo está bem ao seu redor, mas dentro de você não está pleno, você não está satisfeito, tem alguma coisa fora de sintonia. Por mais que eu tenha, cara, playboy, eu tinha grana, eu tinha carro, eu tinha status, eu tinha poder. Cezinha do Denar, que até hoje é conhecido no departamento, entendeu? Então, cara, eu tinha tudo isso, mas eu não tinha nada. Dentro de mim era um vazio, e eu tinha uma experiência espiritual sobrenatural, de manifestações. Via coisas acontecerem. Aconteciam coisas, e quem conhece um pouco do mundo sobrenatural e sabe da história da macumbaria e da espiritualidade de uma forma geral, seja ela qual for, existem evidências, né? E a Bíblia fala disso, que o diabo também tem poder, e opera poder. Então, eu via muita coisa acontecer, mas nada disso me preenchia. E esse vazio fez com que eu saísse de tudo que eu vivi para poder tirar um tempo para mim mesmo. E nessa de buscar um tempo para mim mesmo, eu comecei a olhar para o meu interior. E dentro de mim, eu fiz uma oração.
dentro de mim. Eu conversei comigo e com Deus dentro do meu coração. Eu falei, você sabe que eu estou te procurando e eu não te encontrei em lugar nenhum. Me leva para onde você está, porque eu não aguento mais. Eu preciso te encontrar. Tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu vivi até aqui, cara, eu não encontrei nada que me satisfaça. E, cara, eu não acredito que você não tem capacidade para me satisfazer, para preencher esse buraco. Eu preciso disso. Não tô, eu tô no limite do suicídio, tá ligado? Eu tava no limite do suicídio. E aí, buscando, e tive a Bíblia caiu na minha mão, eu comecei a ler. Eu comecei a ler a Bíblia do jeito mais difícil, né, cara? Do começo. Velho Testamento. Rapaz, meu Deus. Gênesis, pra mim, era uma história de carochinha, né, cara? Aí depois começa a rodar. Êxodo, Levítico, Deuteronômio. E aí começa a vir a palavra profética. Eu falo, tô pego. Tudo que esse cara tá falando, eu fiz de errado. Eu não sou judeu. Eu não tenho chance nenhuma. Fechei Malaquias, eu tava morto. Quando eu fechei Malaquias, eu falei, acabou pra mim. Deu ruim, né? Deu ruim, geral. Aí eu abri Mateus, e na medida com que eu fui conhecendo Cristo, eu fui identificando coisas que aconteceram na minha caminhada. E que um dia uma pessoa falou pra mim, cara, Deus tem uma história na sua vida, Deus tem... Sabe esse papo de crente? Uhum. Cara, uma palavra profética, de cara, um dia Deus vai se revelar. E durante esse percurso, Deus foi me dando sinais. Eu tive experiências milagrosas. Eu sofri um acidente, perdi joelho esquerdo. Perdi o joelho. E o médico falou, nós vamos amputar tua perna. Só que eu estava apagado, eu estava em coma, meu irmão tinha que autorizar. Meu irmão falou, não autorizo, porque se esse cara acorda sem perna e ficar sabendo que foi eu, ele me mata. Não autorizo, espera ele acordar. Aí eu acordei, o cara falou, não, nós vamos tirar sua perna. Eu falei, não vai. Então nós vamos pôr uma prótese na sua perna. Eu falei, cara, tem plano B? Ele falou, não, prótese eu amputo. Eu falei, então vamos pôr prótese. Tá, então vamos esperar um ano, daqui um ano nós vamos pôr uma prótese. Eu tive uma loucura de morfina, tá ligado? E nessa loucura de morfina eu tive um insight com Deus, num sonho muito cabuloso, que se resumia assim, eu estava enfiado num lugar fedido até o nariz, meu. Um lugar muito profundo, e de repente uma luz vinha vindo. Eu fiquei 1 dia e meio no coma, e essa luz demorou 1 dia e meio para chegar em mim. Quando ela me chegou, pá! Me tirou daquele lugar fedido, me colocou num lugar branco, limpo, cheiroso, perfumado. Eu acordei, e quando eu acordei, eu escutei. Eu te tirei do monturo. Eu te tirei do monturo. Eu escutei isso, monturo. E eu, só isso. Já tinha recebido uma palavra profética antes, quando eu tive esse problema jurídico, de um crime que eu não cometi, que foi cometido por uma pessoa que andava comigo, que tinha uma arma que foi minha, que praticou o crime, e eu assumi a posse, a propriedade da arma, mas não assumi o crime, e no final das contas, uma testemunha viu a pessoa que matou, que não era eu. E antes de eu entrar para ouvir essa testemunha, preso no presídio da Polícia Civil, eu tinha recém feito o voto de sumo sacerdote do candomblé. E eu estava de cabeça raspada, paramentado todo, vestindo branco, e aconteceu que eu saí do voto, fui preso. Fui preso naquela condição, e tinha uma reunião de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, as irmãs do Coque, glória a Deus, tiveram uma revelação de Deus a respeito de mim, e mandaram um recado para uma pessoa que estava comigo na cela, que é um quarto, né, tipo um hotel, mas tinha cela, tinha grade. E falou, avisa o César que ele está procurando a morte, está procurando a vida no meio dos mortos, e que ele busque a vida naquele que está vivo, pelo sangue de Jesus. Ele vai ser libertado, ele vai ser curado, ele vai ser restituído. Só falou isso. No dia seguinte eu fui para essa audiência, lembrei daquilo, falei, que vergonha, ô Cezinha, Dodenar, que aqui eu roubei, trafiquei, extorqui, feri pessoas, tirei vidas, e em nenhum momento eu dei conta. E se eu estivesse aqui por causa dos meus crimes, eu pagaria o preço. Mas esse crime eu não pratiquei. Eu não posso ir para a cadeia por causa disso. Se você é o Deus que vai me libertar, e eu estou procurando vida no meio do morto, eu vou abrir mão de tudo que eu estou fazendo. E se eu tenho que clamar pelo teu sangue, então mostra aí quem você é. É pelo sangue de Jesus? Então que seja o sangue de Jesus, me tira daqui. Assim, comigo.
Aconteceu que chegou essa testemunha, eu fui absolvido. Imaterializado, né? Na verdade, eu fui impronunciado por imaterialidade da prova, porque não tinha prova, né? Por imaterialidade da acusação. Impronúncia por imaterialidade da acusação. Saí livre. Voltei para o departamento na mesma função. E quando eu peguei o rádio para falar, CEPOL, Falcão 13, abertura de talão, investigador César, todo mundo do rádio, aê, Cezinha, aquilo inflou meu ego e eu voltei exatamente com o mesmo lugar que eu estava. Voltei a traficar, voltei a extorquir, voltei a fazer tudo. Passou 2 anos, sofri esse acidente. E aí, tendo sofrido esse acidente, eu tive esse sonho. E aí eu tive esse sonho, eu falei, quer saber, se você me curar, eu vou sair. Eu vou parar. Eu não vou mais ficar no espiritismo, eu não vou mais, né, praticar crime, eu vou ser uma pessoa boa. Eu falei para Deus. Passou 1 ano, o que era impossível aconteceu. Eu perdi tíbia, fragmentou. Fíbula, fragmentou. Eu perdi todos os ligamentos e eu perdi todos os meniscos. E aí aconteceu que depois de 1 ano, a tíbia estava inteira, a fíbula estava inteira, os ligamentos estavam no lugar, os meniscos estavam no lugar e foram tirados, os ferros que tinham sido colocados na minha perna foi tirado em 1 ano. A minha perna tinha 2 centímetros a menos no dia do acidente, 1 ano depois ela tinha 2 centímetros a mais. E os médicos falavam, meu, tua perna cresceu e a estrutura mole cresceu e não tem como falar que aconteceu, não aconteceu, é evidência, aconteceu. Para você ter uma ideia, tirei o menisco agora, 30 anos depois de um acidente que eu sofri, agora tive que tirar o menisco que não tinha quando eu sofri o acidente. Mas eu não me converti. Passei por aquilo, fiquei sem andar, 1 ano, voltei para o trabalho. Voltei para o trabalho, voltei exatamente para o mesmo estilo de vida. Foi quando o meu delegado, depois de uns 2 anos nessa operação, ele falou, meu, você não está bem, você está muito acelerado, você está muito violento, você passou do ponto, você não está trabalhando certo, tem alguma coisa errada, vai procurar o médico. E aí eu fui, diagnosticado, e tendo sido diagnosticado, o médico me deu esse conselho, você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de comportamento. E eu fui morar na Bahia. E tendo ido morar na Bahia, com essas 2 experiências, eu não tinha tido insight com Deus. Eu só tinha tido experiência com Deus. Experiência com Deus todo mundo tem. Você vai na igreja, você entra com uma dor de cabeça, Deus libera uma unção, você sai sem dor de cabeça. Saul, no meio dos profetas, profetizou, mas não virou profeta. Então, experiências com Deus. Você teve uma experiência com Deus aqui hoje. Mas relacionamento com Deus é comportamento. Eu não tive mudança de comportamento. Quando eu recebi a palavra e comecei a ler, eu comecei a entender o comportamento. E aí eu tive esse insight. Puxa, eu preciso mudar meu comportamento. E aí eu fui alinhando o meu comportamento. Então eu fiz aquela lista de coisas erradas. O que eu faço de errado? Pego dinheiro que não é meu, machuco pessoas. Então eu vou parar com tudo isso. Parei. Mas eu ainda cheiro cocaína, eu ainda me prostituo, eu ainda uso maconha, ainda tomo cerveja. Mas eu só estou fazendo mal para mim mesmo, já não faço mais mal para ninguém. Eu tenho que começar a ir na igreja, então vou na igreja. Todo errado. Fui na igreja. Aí chego na igreja, a palavra profética, uma pastora tomada pelo Espírito Santo, falou tudo o que aconteceu na minha vida e falou, vem aqui que Deus quer falar com você. Aí eu fui lá. Aceitei Jesus, fiz a declaração da fé, comecei a frequentar a escolinha bíblica, isso no interior de São Paulo. Quando eu voltei da Bahia, porque lá as coisas, eu quis fazer mal para uma pessoa lá e eu falei, não quero mais machucar ninguém, eu vou sair de lá, porque se eu ficar lá eu vou fazer bobagem. Aí voltei para cá, com a Bíblia embaixo do braço, já tinha lido ela inteirinha, já tinha entendido a necessidade de fazer parte, de andar junto, de comunhão, que eu precisava de pessoas que estavam tentando mudar, para eu poder conseguir mudar, porque se eu continuasse andando do jeito que eu estava, do meio das pessoas que eu vivia, eu não ia conseguir mudar. Aí eu falei, eu preciso mudar, eu preciso sair desse meio, porque esse meio não faz bem para mim. Aí eu comecei a andar na igreja, fiz escola de batismo, fui batizado, a minha vida no interior não deu certo, porque eu montei uma empresa, faliu. Aí eu vim para São Paulo, fui convidado para dar aula na faculdade em Santos. E aí eu vim para a faculdade de Santos dar aula, no departamento de mergulho na FES. Aí comecei a trabalhar com mergulho, que eu já mergulhava muito tempo antes, mas aí comecei a trabalhar com mergulho profissional, já estava afastado da polícia, fui trabalhar para a Petrobras, comecei a mergulhar nas plataformas, sofri um acidente. Quebrei uma vértebra, tive que parar de mergulhar. Nesse meio tempo eu conheci a mulher mais linda do universo. A minha esposa Julie tinha 19 anos de idade, primeiro ano da faculdade.
E eu lá, macaco velho, professor da faculdade. O que aconteceu? Peguei a gatinha. Peguei a gatinha, a gente foi ficando 2 anos juntos, ela engravidou e eu dei um pé nela. Ela ficou traumatizada, ficou mal, grávida. Segurou a gravidez, eu falei para ela nos primeiros dias de gravidez, quando ela falou, tô grávida, eu falei, gravidez não segura homem. O filho é meu, não tenho dúvida, mas eu não caso com você. Ela falou, então tá bom, o filho é seu, você não tem dúvida, você sustenta seu filho e eu vivo a minha vida. Firme, marrenta. E ela foi vivendo, e eu na faculdade, ela na faculdade, eu dando aula na faculdade, ela passando com a barriga. E eu pegando menina e ela passando com a barriga. E eu um dia olhei para ela, ela passou 9, 8 meses de gravidez. Eu olhei para ela e falei, cara, essa menina está carregando uma filha. Eu já sabia que era uma menina, já tinha nome para ela. Está carregando uma filha minha filha. Essa mulher está carregando a minha filha. Caramba, eu nunca pensei em ter uma família, mas eu acho que está na hora de eu ter uma família. Vou ter uma filha, preciso casar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, e eu já estava andando na igreja, tá ligado? Mas eu era vagabundo. Fumava maconha, adulterava não, estava sozinho, né? Prostituía, cheirava cocaína, tomava cerveja, mas assim, socialmente. Sábado e domingo. Segunda-feira eu tinha que trabalhar, eu ia trabalhar. Mas no final de semana eu estava me divertindo, não estou fazendo mal para ninguém. Ia na igreja, dizimava, lia a Bíblia, pregava. Vagabundo. Só na palavra, não tinha prática nenhuma. Aí quando eu vi que ela estava para parir, eu falei, cara, vou ter uma filha, acho que está na hora de ter uma família. Aí eu falei, por que eu não caso com ela? E aí quando eu olhei para ela, do jeito dela ser e a forma com que ela estava carregando aquela gravidez sozinha, eu fiquei apaixonado pela conduta dela. Eu falei, essa mulher é muito firme. Essa mulher, ela merece ser mãe, ela merece cuidado. Eu me apaixonei por ela. Viu, amor? Você entende o que eu estou falando, né? Me apaixonei por ela e fui falar com ela. Aí ela me esnobou. Aí ela, cara, não quero. E aí um dia a gente foi conversando, aí tá bom então, vamos tentar. Aí nessa de vamos tentar, a gente ficou junto, a menina nasceu. E aí eu tive a minha primeira experiência sensorial real com Jesus. Eu tinha tido insights e sinais. Mas quando a minha filha nasceu, e eu falo isso com toda clareza, eu já tinha ouvido a voz, mas ainda não tinha contemplado. Sabe quando você contempla? Sabe quando acontece uma coisa que você fala, cara, isso é verdadeiro? Você acorda assim, de um sonho ou um pensamento, você fala, pô, isso é muito real, cara, o que foi isso? Você já passou por isso? Parece sessões que você fala, caramba, né? Minha filha nasceu. E eu estava na maternidade, a enfermeira trouxe a criança, deu para a mãe. Aí a mãe falou, quer pegar? Eu falei, quero. Quando eu peguei, eu olhei para ela assim e falei, cara, minha filha, meu pedaço de mim, pô, morro por você, neném. Eu falando com ela. Jesus falou, você entendeu, meu amor, eu morri por você. Eu falei, vai. Ele falou, você entendeu, meu amor. Esse é o meu amor. O amor de alguém que morre por alguém. Eu morri por você. Eu falei, cara, eu não posso mais abandonar isso. Eu não posso deixar isso para trás. Eu não posso, eu preciso disso. Eu preciso dessa verdade, eu preciso viver isso na minha vida. Aí eu olhei para ela e falei, cara, acabei de ouvir Deus. Quer casar comigo? Ela falou, como assim? Casar com você? Eu falei, casar comigo. Casa comigo. Como vamos casar? Agora. Deus está aqui, vamos casar. Aí ela falou, vamos casar. Aí eu peguei na mão dela, fiz uma oração. Senhor, eu consagro a minha filha, a minha família. Tomo a mulher como esposa. Ela me toma como marido. E diante de ti, eu constituo uma família. E assim nós começamos a nossa família. Muita coisa aconteceu, alguns processos foram rolando. Um dia a gente ouviu falar da igreja Bola de Neve. Ela foi primeiro, entrou na igreja, viu um monte de doido na igreja, amigos do surf que falaram para ela. Eu desembarquei, fui para a igreja, fui para uma célula primeiro, depois fui para a igreja, encontrei um monte de amigo meu do jiu-jitsu, do surf, eu falei, cara, vou ficar aqui. Pô, legal, gostei do ambiente, o pico legal, rolava um reggae, os caras da maconha que fumavam maconha comigo estavam lá, então achei que os caras estavam fumando maconha também. E aí eu ficava fumando maconha, já não prostituía, já não cheirava mais cocaína, não falava mais palavrão, não pensava mais bobagem, não via mais prostituição, mas fumava um baseado e tomava uma cerveja. Passou uns 3, 4 meses nessa vibe, mas o meu coração já estava,
Sabe quando você se sentia meio mal a fazer as coisas? Mas eu falava, pô, caramba, eu gosto de fumar maconha, eu gosto de tomar cerveja. Nunca vou parar, isso aqui não faz mal para ninguém, só faz mal para mim. E um dia, nesse processo, dessa forma, mas buscando, querendo mudar dentro do coração, a minha esposa, voltando de casa, teve uma conversa com Deus, e eu tive uma conversa com Deus. Fumando um baseado, Deus falou, esse é o último baseado. Eu falei, não é o último baseado. Minha esposa chegou em casa, eu estava tentando acender o segundo baseado, não conseguia. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não estou conseguindo acender, Deus falou que é do último. Ela falou, então é de Deus, porque eu pedi para que Deus tocasse você, porque eu não quero mais viver o estilo de vida que a gente vive. Eu quero mudar, eu quero me entregar para Deus 100%. E a gente ainda está fazendo coisa errada, esse comportamento está errado. Aí eu falei, então tá bom, vamos mudar. Aí a gente pegou o bagulho que tinha, pegou a cerveja que tinha, jogou na privada e falou, Deus, é contigo. A minha decisão é não usar mais. Preciso do Senhor para me ajudar. Então, todo dia eu vou dizer não e todo dia o Senhor me ajuda. E a gente fez um voto com Deus. Dessa forma, todo dia, eu digo não e todo dia Deus me ajuda. Isso é para a substância química, porque eu sou dependente químico. Isso é para a prostituição, porque a prostituição habita em mim. Isso é para a mentira, porque a mentira habita em mim. Isso é para a lascívia, porque a lascívia habita em mim. Isso é para a ira, porque a ira habita em mim. Todo dia eu digo não. Todo dia eu converso com Deus. Diante de uma situação no trânsito, porque às vezes eu tenho vontade de bater em alguém, às vezes eu tenho vontade de... daqueles 5 minutos, você me conhece, sabe que eu sou colérico, no tatame, às vezes eu tenho vontade de arrancar um braço fora, é minha natureza humana, mas aí eu coloco diante de Deus, eu conheço a minha imperfeição, eu falo, Senhor, me ajuda. Então, eu converso com Deus nesse sentido, eu sei que o Espírito Santo está em mim, eu sei que Jesus Cristo é verdadeiro, eu sei quem eu era, eu não esqueci nada do que eu vivi, e também não esqueci nada do que eu experimentei nele. E eu já não tenho muitas experiências como tive lá atrás. Porque hoje eu vejo mais acontecer na vida dos outros do que na minha. Eu tenho uma menina deficiente que não era deficiente, que com 6 anos de idade teve um vírus de herpes, da noite para o dia entrou em coma, perdeu todas as funções cerebrais. Hoje tem 20 anos, é uma criança com 20 anos de idade. E eu oro por pessoas, para que pessoas sejam curadas de enfermidade, e vejo pessoas serem curadas de enfermidade. E o mérito é de Deus. Mas eu oro pela minha filha não é curada. E não é por causa disso que Deus deixou de ser Deus. Então, a gente tem esse desafio diário para manter a nossa fé no sentido daquilo que eu não vejo. Porque, como você disse, se fosse evidente, seria muito simples e não teria valor. Mas não é evidente. Então, é mais complicado e tem mais valor. É assim que a gente tem essa experiência com Deus. Foi isso que aconteceu comigo, mas isso aconteceu comigo, Fê. Com você vai acontecer de outro jeito, porque Deus é multiforme. Com o Nando vai acontecer de outro jeito, com o Pimentel vai acontecer de outro jeito, com a Nath vai acontecer de outro jeito, porque Deus olha para cada um na sua necessidade, na sua individualidade, Ele contempla cada um no coração, Ele sabe da dificuldade, Ele sabe da dor, e às vezes Ele até permite que você passe por determinadas coisas para quebrantar teu coração, porque às vezes a gente é muito resistente, porque a gente quer o que é bom. E agradecer a Deus pela bondade de Deus é fácil, mas agradecer a Deus pelo tratamento, pela provação, pelo não, é muito difícil. Então, todo dia a gente tem que fazer esse exercício mental, esse exercício emocional e esse exercício prático de continuar vivendo aquilo que você acredita. É assim que a gente desenvolve a fé, é desse jeito que você vai vivendo, cara. É possível, a pergunta que você fez no começo, é possível ter uma vida espiritual nos dias dos dias atuais? Sim, é possível, desde que você se esforce. O que não dá é para você sentar e ficar contemplando e falar, não, Deus faz aí porque o Senhor é Deus. Ele é Deus, mas a parte dele Ele fez. Na cruz, Ele colocou o Filho dele. E se você acredita nisso, então você acredita na ressurreição. Porque a cruz está vazia. E se você acredita na ressurreição, opa, peraí, então isso é para mim também, é isso que eu quero. E aí a gente vai correndo atrás dia a dia. Sim, creio que... Você que perguntou, por isso que eu me estendi, hein, meu. Não, sensacional.